Bom, boa noite. Me chamo Cristiano e irei falar de um tema gnóstico chamado o sacrifício pela humanidade e não sacrificar a humanidade. O título é esse: o sacrifício pela humanidade e não sacrificar a humanidade. É um título com duas afirmações opostas: sacrificar-se pela humanidade. Já foi dito em outros vídeos que devemos considerar a humanidade como uma irmandade, que todos nós saímos do mesmo ponto, todos nós saímos da dimensão zero, do absoluto. Então, sendo assim, todos somos irmãos. E todos devemos ajudar-nos no sentido de ensinar a como despertar, a como entrar em contato com Deus que mora dentro de nós mesmos, passar o conhecimento adiante, ensinar a outros aquilo que aprendemos de forma gratuita. O conhecimento gnóstico, ele foi nos ensinado através de um mestre, de um homem que realizou esse trabalho de autorrealização, chamado Samael Aun Weor, e ele sacrificou-se por nós, escrevendo livros, dando palestras, e nos deixou esse legado, nos deixou como dever transmitir a sua obra, o seu conhecimento. E disse que aquele conhecimento que ele estava a nos ensinar não era dele, sempre existiu na história da humanidade. Sempre foi passado de forma velada, de lábios a ouvidos, a quem estivesse interessado, a quem estivesse inquieto em busca do caminho secreto, em busca da autorrealização, em busca da iniciação. E nós, como estudantes que somos, como buscadores que somos, vamos aprendendo pouco a pouco, através das leituras, através das práticas, e aprendemos com Samael e com outros instrutores esoteristas, e a partir de então temos o dever de ensinar outros que sofrem em busca de conhecimentos. E esse dever é o que nós chamamos por sacrifício pela humanidade. A gente costuma achar que a palavra sacrifício simboliza dor, sofrimento, doença, mas no sentido em que essa conferência essa videoaula foi preparada, sacrifícios neste caso simboliza o ofício sagrado de ensinar. Sacro ofício é uma palavra composta de sagrado ofício e sagrado ofício de difundir o conhecimento. E é o que estamos tentando fazer através desses vídeos que estou a postar no YouTube,
gostaria que muitas pessoas me ouvissem, pesquisassem, lessem os livros do Mestre e buscassem pôr em prática esse ensinamento. Buscassem conhecer a Deus através da meditação, através da autoobservação, através do desdobramento astral consciente. Enfim, buscasse a sua autorrealização levando em prática os 3 fatores de revolução da consciência, que é a síntese de todo o trabalho esotérico que devemos realizar para que consigamos o caminho de volta para o Sagrado Sol Absoluto com maestria, com sabedoria plena, como verdadeiros mestres, como foram Jesus Cristo, Buda, Krishna, Maomé, Confúcio, Lao Tse, São Germain e muitos outros, que conforme formos estudando os livros esotéricos, iremos conhecê-los. Cagliostro, Helena Blavatsky e muitos outros que fizeram esse trabalho, que poram em prática os 3 fatores e despertaram a sua consciência, criaram os corpos solares, alguns encarnaram o Cristo interno, que todos nós temos, o Cristo individual, e se autorrealizaram. Mas para isso, sempre levando em conta que tem que haver a prática dos 3 fatores: o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade, que é o tema então desta videoaula. Desenvolver a habilidade de espalhar o conhecimento pelo mundo, divulgar os 3 fatores de revolução da consciência, porém tudo isso de forma gratuita, sem exigir nenhum tipo de retribuição financeira. Que é exatamente esse o sacrifício que temos que fazer. Porque sabemos que no mundo em que vivemos tudo se cobra. E existem muitas instituições religiosas que cobram altas somas para ensinar as pessoas. E na maioria das vezes ensinam o trabalho esotérico de forma incompleta. Não estão presentes os 3 fatores. Estão presentes um fator. O fator morrer, por exemplo, ou o fator nascer, ou o fator sacrifício pela humanidade através da caridade. Enfim, cobram e ensinam o trabalho esotérico pela metade. E algumas nem isso fazem. Simplesmente mantêm as pessoas presas à crença cega em um Deus antropomórfico, em um Deus que está sentado em um trono, castigando e premiando as pessoas a seu bel prazer. E não é assim que devemos proceder. Devemos ensinar o caminho esotérico através dos 3 fatores, sem interesse financeiro algum. Sendo assim, a gente já entendeu a segunda parte
da frase que eu disse que é o tema da videoaula. Não sacrificar a humanidade. Né? Então, o sacrifício pela humanidade e não sacrificar a humanidade. Como assim não sacrificar a humanidade? Bom, quando a gente passa a cobrar por ensinamentos esotéricos, cobrar para a divulgação dos 3 fatores de revolução da consciência, a cobrar por aulas de meditação, a cobrar por palestras falando sobre Deus, falando sobre divindade, falando sobre espiritualidade, estamos sim sacrificando a humanidade. Porque não é esse o objetivo. Não foi assim que Jesus, o grande mestre, ensinou como fazer, como ensinar. Ele foi um que ensinou de forma gratuita. Então, toda vez que a gente, ou que, enfim, não só a gente, mas enfim, outras pessoas, outras instituições cobrarem por ensinar, para ensinar, infelizmente estão sacrificando a humanidade. Porque o dinheiro foi feito para satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, materiais e não espirituais. O espírito, a alma, a consciência não necessita do dinheiro, e sim o corpo, as necessidades do dia a dia, o arroz com o feijão, o transporte, enfim. Então, a espiritualidade não deve misturar-se com o materialismo financeiro, com o dinheiro, com bens materiais. Quando isso acontece, é criminoso. Apesar de na lei não ser considerado crime, mas perante a lei de Deus, a lei da natureza, é um crime sim. É um sacrificar a humanidade. É uma maldade contra a humanidade. É uma maldade com as pessoas que estão órfãs de espiritualidade verdadeira, de espiritualidade profunda, aquela que mostra que Deus habita em nosso interior, que Deus habita em nossa consciência, que nós somos anjos em potencial. Essa é dessa maneira que devemos ensinar as pessoas. Outra forma que podemos considerar como um sacrifício, uma maldade e um mau exemplo também, é quando a gente não pratica aquilo que prega. Vamos dizer assim, a gente ensina as pessoas a meditar, mas nós mesmos não botamos em prática isso. Ensinamos intelectualmente, mas nós mesmos não executamos aquilo que ensinamos. Damos mau exemplo. Isso faz com que as pessoas se afastem e não deem credibilidade a esse conhecimento.
Então temos que ter muito cuidado com isso. Devemos aprender e devemos praticar. Então, o que eu tinha para falar era isso. Uma boa noite e paz em Verencial.